Capítulo 41, onde o cativo ainda prossegue a sua narrativa. Ainda não eram passados 15 dias e já o nosso renegado havia comprado uma excelente barca capaz de transportar mais de 30 pessoas. Para imprimir um tom de maior veracidade à trama, decidiu fazer, como de fato o fez, uma viagem a um lugar chamado Sargel, que fica a 20 léguas de Argel, para os lados de Orã, e no qual há considerável comércio de figos secos. 2 ou 3 vezes realizou essa viagem, em companhia do Tagarino sobre o qual nos falara. Tagarinos se chamam, na Barbéria, os mouros de Aragão, e mudéjares os de Granada, e no reino de Fez chamam os mudéjares Elches, sendo dessa gente que se serve o rei local em suas guerras. Pois bem, cada vez que o mouro passava com sua barca, fundeava numa calheta situada a menos de 2 tiros de besta do jardim onde Zoraida esperava. E ali, propositadamente, se postava o renegado com os seus mourozinhos que vogavam ao remo. Ora a rezar, a salar, ora a encenar o que de fato planejava fazer. Chegava ao jardim de Zoraida e pedia uma fruta. O pai lhe dava, sem conhecê-lo, embora, como depois me disse, tentasse falar a Zoraida e revelar-lhe que era ele o que, por ordem minha, a devia conduzir à terra dos cristãos. O que a deixaria contente e segura nunca lhe foi possível, porque as mouras jamais se deixam ver de outro mouro, ou de turco, a não ser mediante a permissão do pai ou do marido. Com os cristãos cativos se deixam tratar e comunicar ainda mais do que seria razoável. E eu teria ficado aborrecido se ele lhe tivesse falado, pois ela talvez se perturbasse, vendo que seu plano andava em boca de renegados. Mas Deus, que o ordenava de outra maneira, não deu oportunidade à execução do bom desejo do nosso renegado. Vendo este quão seguramente ia e vinha a Sargel e que fundeava quando, como e onde queria, e também seu companheiro Tagarino não tinha outra vontade senão a que a sua ordenara, e que eu já estava resgatado. Só lhe faltando buscar alguns cristãos que vogassem ao remo, me disse que eu escolhesse os que queria levar comigo, além dos resgatados, e que combinasse tê-los conosco na sexta-feira seguinte, data que marcou para a nossa fuga. Assim, falei a 12 espanhóis, todos valentes remeiros, escolhidos dentre os que mais livremente podiam sair da cidade. E não foi fácil achar tantos naquela conjuntura, porque 20 baixéis andavam em curso, e tinham levado toda a gente de remo, e nem estes teríamos achado, não fosse o acaso de que, naquele verão, seu patrão havia preferido não ir ao curso, a fim de acabar uma galeota que tinha no estaleiro. Disse aos homens apenas que, na tarde de sexta-feira, saíssem um a um, dissimuladamente, dirigindo-se às proximidades do jardim de Agi Morato, onde aguardariam a minha chegada. Dei esse aviso a cada um de per si, ordenando-lhes que, mesmo se vissem por ali outros cristãos, não lhes dissessem senão que eu os havia mandado esperar por mim naquele local. Tomada esta providência, faltava-me dar cabo de outra, que era a que mais me convinha, avisar Zoraida do ponto em que estavam os negócios, para que ficasse preparada e de sobreaviso, e não se assustasse quando, de improviso, a raptássemos antes da época que ela poderia ter calculado para a volta da barca dos cristãos. Resolvi, pois, ir ao jardim e tentar falar-lhe e, sobre o pretexto de colher algumas ervas, fui ali, um dia antes da nossa partida, e a primeira pessoa que encontrei foi o pai dela, que se dirigiu a mim na língua falada entre os cativos e mouros, de toda a barberia, e até mesmo em Constantinopla, e que não é mourisca, nem castelhana, nem de qualquer outra nação, mas uma mistura de todas as línguas e com a qual nos entendemos todos. Nessa linguagem, portanto, ele me perguntou o que eu buscava naquele jardim e a quem pertencia. Respondi-lhe que era escravo de Arnaut Mami, e isso porque eu sabia, com toda a certeza, que se tratava de um grande amigo seu, e que buscava toda a espécie de ervas para fazer uma salada. Perguntou-me em seguida se era eu homem de resgate ou não.
e quanto pedia meu amo por mim. Estávamos nessas perguntas e respostas quando saiu da casa do jardim a bela Zoraida, que há muito me tinha visto, e como as mouras de modo algum fazem melindre de se mostrarem aos cristãos, nem tampouco se esquivam, como já diz. Nada lhe obstava vir aonde estávamos eu e o pai dela. Este até a chamou para junto de nós, ao vê-la caminhando distraída e sem pressa. Seria demasia deter-me agora na descrição de sua extrema formosura e gentileza, e dos galhardos e ricos adornos com que se mostrou diante dos meus olhos a minha querida Zoraida. Direi apenas que mais pérolas pendiam de seu formosíssimo colo, orelhas e cabelos do que cabelos possuía na cabeça. Vinha descalça, conforme o costume local, exibindo nos tornozelos 2 carcaches, que assim se chamam na língua dos mouros as tornozeleiras, de ouro puríssimo, com inúmeros diamantes engastados, os quais, segundo me disse depois, seu pai os estimava em 10.000 doblas, valendo outro tanto as pulseiras que trazia. As pérolas eram numerosas e excelentes, porque a maior gala e bizarria das mouras é adornarem-se de ricas pérolas e aljófares. Assim, há mais pérolas e aljófares entre os mouros do que entre todas as demais nações. O pai de Zoraida tinha a fama de possuir muitas e as melhores que havia em Argel, sendo ainda dono de mais de 200.000 escudos espanhóis. E tudo isso pertencia a esta aqui, a qual agora pertenço eu. Pelas relíquias de formosura que lhe restaram após tantas e tamanhas agruras, podeis bem conjecturar a que ela então possuía, na época da prosperidade, mais ainda realçada pelos adornos que trazia, porque, como se sabe, a formosura de algumas mulheres tem seus dias e estações, e depende das circunstâncias para diminuir ou aumentar. E é natural que as paixões da alma a ampliem ou reduzam, posto que, na maioria das vezes, a destroem. Digo, em suma, que ela chegou adereçada e formosa ao extremo e que, pelo menos para mim, pareceu ser a mulher mais formosa que até então havia eu visto. Diante disso, lembrando-me das promessas que jurara cumprir, pareceu-me ter diante de mim uma deidade celestial, vinda à terra para meu deleite e remédio. Assim que chegou, disse-lhe o pai na sua língua que eu era cativo de seu amigo Arnaut Mami, e que vinha buscar ervas para a salada. Ela fez que sim, e naquela língua mista, a que já me referi, perguntou-me se eu era cavalheiro e por que razão ainda não me resgatara. Respondi-lhe que já estava resgatado e que, pelo preço, poderia ver-se quanto me estimava o meu amo, pois havia dado por mim 1.500 sultanes, ao que ela replicou: na verdade, se pertencesses a meu pai, eu faria com que ele não te vendesse nem pelo dobro dessa quantia. Porque vós, os cristãos, sempre mentis em tudo quanto dizeis, e costumais fazer-vos de pobres para enganar os mouros. Bem poderia ser isso, senhora, respondi, mas acontece que usei de sinceridade com meu amo, e assim o faço, e farei com quantas pessoas haja no mundo. E quando te vais? Perguntou Zoraida. Amanhã, creio eu, disse, porque está aqui um baixel de França, que se fará de vela amanhã, e penso ir-me embora nele. Não seria melhor, replicou Zoraida, esperar que cheguem baixéis de Espanha para ires com eles, e não com os de França, que não são vossos amigos? Não, respondi. Mesmo se estivesse para chegar um baixel espanhol, nem assim o esperaria. O que pretendo é partir amanhã, tal o desejo que tenho de chegar à minha terra e rever os entes queridos. E esta vontade é tanta que não me permitirá ficar à espera de outra oportunidade mais cômoda, porém mais demorada, por melhor que ela seja. Sem dúvida deve ser casado na tua terra, disse Zoraida, e por isso desejas tanto encontrar tua mulher. Não sou casado, respondi, mas dei a palavra de me casar, logo que ali chegue. E é formosa a dama desse teu compromisso? Perguntou Zoraida. Tão formosa, respondi, que, para encarecê-la e dizer-te a verdade, afirmo que se parece muito contigo.
Disto se riu prazerosamente o pai, dizendo: Vá lá, cristão, que deve ser muito formosa, se parece com a minha filha, que é a mulher mais formosa de todo este reino. Mira bem e verás se não estou dizendo a verdade. Durante quase toda essa conversa, serviu-nos de intérprete, por ser mais ladino o pai de Zoraida, pois esta, se bem que soubesse falar a língua bastarda que ali, como disse, se usa, mais se fazia entender por gestos que por palavras. Estando nestas e noutras muitas razões, chegou um mouro correndo, gritando que, pelas grades ou sobre os muros do jardim, haviam soltado 4 turcos, que estavam colhendo frutas ainda por amadurecer. Sobressaltaram-se tanto o velho como a filha, uma vez que é comum e quase natural o medo que têm os mouros aos turcos, especialmente aos soldados, sempre muito insolentes e arrogantes para com os mouros que lhes estão sujeitos, tratando-os pior do que se fossem seus escravos. O pai de Zoraida disse então à filha: Retira-te para casa, filha, e encerra-te, enquanto vou falar a esses cães. E tu, cristão, busca tuas ervas e vai-te embora, e que Alá te conduza em paz à tua terra. Inclinei-me e ele se foi em busca dos turcos, deixando-me a sós com Zoraida, que fez menção de se dirigir para onde lhe tinha ordenado o pai. Porém, mal este desapareceu entre as árvores do jardim, ela, voltando-se para mim com os olhos rasos de lágrimas, disse: Amexi, cristão, Amexi, o que quer dizer: Já te vais, cristão, já te vais? Respondi: Vou-me, senhora, mas de modo algum sem ti. Espera-me na primeira juma, e não te assustes quando vos vires, pois sem dúvida iremos à terra dos cristãos. Disse-lhe isso de tal modo que ela entendeu muito bem de todas as ideias. Então, passando-me um braço pelo pescoço, a passos lentos começou a caminhar para casa. Quis a sorte que poderia ser muito má se o céu não o ordenasse de outra maneira, enquanto seguíamos os dois de maneira que vos descrevi, tenda o braço do meu pescoço, antes se chegou mais a mim e encostou a cabeça no meu peito, dobrando um pouco os joelhos, dando claros indícios e sinais de que estava desmaiando. E eu, por minha vez, dei a entender que a sustinha contra a minha vontade. O pai chegou correndo onde estávamos e, vendo a filha daquela maneira, perguntou-lhe o que sentia. Como não obtivesse resposta, disse: Sem dúvida alguma que, com o susto causado pela entrada desses cães, ela desmaiou. Então, tomando-a de mim, segurou-a contra o peito. Ela deu um suspiro e, com os olhos ainda não de tudo enxutos, tornou a dizer: Amexi, cristão, amexi. Ao que o pai lhe falou: Não importa, filha, que o cristão se vá, pois nenhum mal te fez. E os turcos já se foram. Não precisas ter medo, porque não há qualquer razão para isso. Como já te disse, os turcos, a meu pedido, já saíram pelo mesmo lugar por onde entraram. Eles a assustaram, senhor, como disseste. Falei dirigindo-me ao pai. Porém, como ordenou ela que me vá, não pretendo aborrecê-la ainda mais. Fique em paz, com a tua licença. Voltarei, se for preciso, para colher ervas neste jardim. Pois, segundo afirma meu amo, em nenhum outro há melhores para saladas do que neste. Poderás voltar todas as vezes que quiseres, respondeu Agimorato. Minha filha não diz isso porque esteja aborrecida contigo e com algum outro cristão, apenas. Em vez de dizer que se fossem os turcos, disse que te fosses tu. Ou então pode ter sido porque quisesse lembrar-te que já era hora de ir escolher as tuas ervas. Com isso me despedi de ambos e ela, arrancando-se-lhe a alma, como parecia, foi-se com o pai. Quanto a mim, sob o pretexto de procurar pelas ervas, rodeei todo o jardim, a meu bel prazer, observando bem as entradas e saídas, a fortaleza da casa e a comodidade que podia haver ali para facilitar todo o nosso negócio. Feito isso, regressei e contei tudo o que se tinha passado ao renegado e aos meus companheiros. Não vi a hora de poder gozar sem sobressalto o bem que a sorte me ofertava.
na pessoa da bela Zoraida. Por fim, passou o tempo e chegou o dia do prazo marcado e tão ansiado por nós. Seguindo um a um os passos que tão pormenorizadamente havíamos estudado, obtivemos o almejado êxito, porque na sexta-feira que se seguiu ao dia em que lhe falei com Zoraida no jardim, nosso renegado, ao anoitecer, fundeou a barca quase defronte do sítio onde estava a formosíssima Zoraida. Já os cristãos encarregados do remo estavam prevenidos e ocultos por diversas partes daqueles arredores, todos suspensos e alvoroçados à minha espera, aflitos para atacar o baixel que tinham à vista, porque não sabiam da combinação feita com o renegado e pensavam que teriam de conquistar a liberdade à força de braços, matando os mouros que havia dentro da barca. Sucedeu, pois, que, tão logo apareci com meus companheiros, todos os outros que estavam escondidos vieram para junto de nós. Naquele momento já estavam fechadas as portas da cidade, e não se via viva alma em toda a planície. Já reunidos, hesitamos em resolver se seria melhor ir primeiro captar Zoraida ou render aos remeiros mouros que se encontravam na barca. Ainda não nos havíamos decidido quanto a isso quando chegou o renegado, perguntando o que nos detinha e dizendo-nos que já estava na hora, pois seus remadores mouros estavam inteiramente despreocupados, sendo que a maior parte deles dormia. Ao tomar conhecimento do porquê de nossa indecisão, replicou que o mais importante era, em primeiro lugar, tomar o baixel, o que se podia fazer com enorme facilidade e sem perigo algum. Depois, então, iríamos buscar Zoraida. A todos pareceu-nos que ele estava com a razão. Assim, sem mais delongas, dirigimo-nos ao baixel, guiados por ele, que foi quem primeiro chegou e entrou a bordo da barca. Então, empunhando seu alfange, disse em mourisco: que nenhum de vós se mova daqui, se não quiser que lhe custe a vida. Já então, quase todos os cristãos haviam saltado para dentro da barca. Os mouros, que eram poucos corajosos, vendo o seu arrais falar-lhes daquela maneira, ficaram espantados e, sem que nenhum ousasse tomar das armas, que aliás eram poucas, ou quase nenhuma, se deixaram manietar por nós, sem dizer palavra. Amarramo-los com muita presteza, ameaçando-os de que, se erguessem a voz por qualquer motivo, seriam todos passados à espada. Isso feito, a metade de nossos ficou a guardá-los, enquanto nós outros, tendo como guia o renegado, seguimos para o jardim de Agimorato. Quis a boa sorte que, quando nos preparávamos para arrombar o portão, este se nos abriu com tanta facilidade como se não estivesse fechado. Assim, com grande quietude e silêncio, chegamos à casa, sem ser pressentidos por ninguém. A belíssima Zoraida já nos aguardava numa janela. Logo que pressentiu gente, perguntou em voz baixa se éramos Nijarazini, o que equivalia a perguntar se éramos cristãos. Respondi-lhe que sim e que descesse. Quando me reconheceu, não esperou mais e, sem dizer palavra, desceu no mesmo instante. Abrindo a porta, mostrou-se a todos nós tão formosa, tão ricamente vestida, que nem tenho palavras para descrevê-la. Logo que a vi, tomei-lhe a mão e comecei a beijá-la. O mesmo fizeram o renegado e os meus 2 camaradas, tendo-nos imitado os demais, mesmo nada sabendo daquele caso, pois de imediato perceberam que lhe estávamos agradecendo, reconhecendo nela a patrocinadora da nossa felicidade. Em língua mourisca, perguntei-lhe o renegado se seu pai estava em casa. Ela respondeu que sim, e que ele estava dormindo. Então é preciso despertá-lo, replicou o renegado, e levá-lo conosco, assim como tudo o que há de valor neste formoso jardim. Não, disse ela, em meu pai não se há de tocar, de modo algum, e nesta casa nada mais há além do que estou levando, e que é tanto que há de chegar para que todos vós fiqueis ricos e contentes. Esperai um pouco e o vereis.
Dizendo isso, entrou prometendo voltar depressa e pedindo-nos que ficássemos quietos, sem fazer ruído algum. Perguntei ao renegado o que tinham conversado. Ele me explicou. E eu lhe disse que não haveríamos de fazer senão o que Zoraida quisesse. Já então voltava ela trazendo um cofrezinho cheio de escudos de ouro, tantos que mal conseguia carregá-los. Quis a má sorte que nesse interim despertasse o pai e percebesse o ruído de passo no jardim. Chegando-se à janela, logo verificou que todos os que ali estavam eram cristãos. Pôs-se então a imprecar em árabe, em altos e desaforados brados, exclamando: Cristãos, cristãos, ladrões, ladrões! Os gritos nos puseram em enorme e temerosíssima confusão. Mas o renegado, vendo o perigo que corríamos e o muito que lhe importava concluir a empresa antes de ser pressentido, subiu com exponencial presteza ao lugar onde Agimorato se encontrava, sendo acompanhado por alguns dos nossos. Quanto a mim, não ousei desamparar Zoraida, que caíra como que desmaiada em meus braços. Por fim, os que subiram tiveram tanto êxito que, pouco depois, voltaram, trazendo Agimorato de mãos atadas e com um lenço na boca, de maneira a impossibilitá-lo de pronunciar palavra, ameaçando-o de que, qualquer coisa que dissesse, poderia custar-lhe a vida. Quando a filha o viu, cobriu os olhos para não contemplá-lo, enquanto ele ficou espantado, ignorando quão voluntariamente se havia ela posto em nossas mãos. Destas, porém, não precisávamos no momento, e sim dos pés. Por isso, com diligência e presteza, regressamos à barca onde nos esperavam os outros, temerosos de algum mau sucesso nosso. Seriam apenas 2 horas da madrugada quando nos encontramos todos na barca. Tiraram as cordas das mãos e o pano da boca do pai de Zoraida, tornando o renegado a ordenar-lhe que não proferisse palavra ou iriam tirar-lhe a vida. Vendo a filha ali também, começou a suspirar ternissimamente, e mais ainda quando notou que eu a estreitava carinhosamente nos braços e que ela se deixava ficar sem se defender e sem se queixar ou esquivar. Apesar disso, permaneceu calado, para que não se concretizassem as muitas ameaças que lhe fizera o renegado. Zoraida, percebendo que estávamos prestes a partir e, vendo na barca seu pai e os outros mouros atados, pediu-me, por intermédio do renegado, que lhe fizesse o favor de soltar aqueles mouros e de pôr o pai em liberdade, pois preferia lançar-se ao mar a ter diante dos olhos e cativo por sua causa um pai que tanto a queria. O renegado transmitiu-me o pedido e eu respondi que o faria com muito prazer, mas ele respondeu que não era conveniente, pois, se ali os deixássemos, eles logo iriam gritar pedindo socorro e pondo a cidade em polvorosa, o que resultaria em sermos imediatamente perseguidos por algumas fragatas ligeiras. Assim ficaríamos cercados por terra e por mar, e não poderíamos escapar. O que se poderia fazer era dar-lhes a liberdade quando chegássemos à primeira terra de cristãos. Fomos todos da mesma opinião, e Zoraida, a quem demos conta das razões que nos moviam a não fazer logo o que desejava, também se resignou com aquela decisão. Em seguida, com jubiloso silêncio e alegre diligência, cada um dos nossos valentes remeiros tomou seu remo e, encomendando-nos a Deus de todo o coração, começamos a navegar rumo às ilhas de Mariorca, que eram a terra cristã mais próxima. Todavia, devido a soprar um pouco o vento da tramontana e estar o mar um tanto picado, não foi possível seguir a rota de Maiorca, e fomos obrigados a ir costeando o litoral de Orã, não sendo grande desassossego, pois temíamos ser descobertos no lugar de Sargel, que naquela costa dita 60 milhas de Argel. Receávamos também encontrar naquelas paragens alguma galeota, das que ordinariamente vêm com mercadorias de Tetuã, embora cada um por si e todos juntos presumíssemos que, se cruzássemos com alguma galeota mercante, desde que não fosse das que seguem em curso, não só não nos perderíamos, como até poderíamos apressar um baixel no qual, com mais segurança, levaríamos a viagem a bom
termo. Enquanto navegávamos, ia Zoraida com a cabeça entre as mãos, para não ver o pai, e pude perceber que rogava a Lela Marien para que nos ajudasse. Já devíamos ter navegado umas 30 milhas quando amanheceu o dia. Estávamos cerca de 3 tiros de arcabuz da terra, que nos apareceu toda deserta, sem que ninguém nos pudesse avistar. Apesar disso, fugimos à força de braços, entrando um pouco no mar, que já estava mais tranquilo. Depois de nos afastarmos quase 2 léguas, deu-se ordem para que nos revezássemos nos remos por turnos, enquanto comíamos algo, pois ia a barca bem abastecida. Os que estavam remando, porém, disseram que ainda não era hora de repousar e que lhes dessemos de comer. Nós outros, que não íamos aos remos, porque eles não queriam de maneira nenhuma soltá-los das mãos, assim se fez. Nisto, começou a soprar um vento largo que nos obrigou a abrir as velas, abandonar os remos e rumar para Orã, por não ser possível seguir outra rota. Tudo se ajustou com muita presteza e assim navegamos à vela a mais de 8 milhas por hora, sem outro temor que o de encontrar baixel de corsários. Demos de comer aos remadores mouros e o renegado os consolou, dizendo-lhes que não estavam cativos, pois na primeira ocasião seriam postos em liberdade. O mesmo foi dito ao pai de Zoraida, que respondeu: qualquer outra coisa poderia eu esperar e crer da vossa liberalidade e boa vontade, ó cristãos, mas, quanto a dar-me liberdade, não me considereis tão simplório que o acredite, pois não vos exporíeis ao perigo de tirar-me para tão generosamente má restituirdes, especialmente sabendo quem sou e quanto podereis receber em troca dela. Quanto ao meu preço, se o quiserdes calcular, desde já vos ofereço tudo o que quiserdes por mim e por esta desditosa filha minha, ou, ao menos, por ela só, que é a maior e melhor parte de minha vida. Dizendo isto, começou a chorar tão amargamente que a todos nos comoveu e que obrigou Zoraida a mirá-lo. Vendo-o chorar daquela maneira, ela se enterneceu tanto que se ergueu de junto a mim e foi abraçá-lo, apertando o seu rosto contra o dele. Foi então que principiaram os dois a chorar tão terno pranto que muitos de nós os acompanhamos. Mas quando o pai notou que ela estava vestida de gala e com tantas joias sobre si, lhe disse em sua língua: como pode ser isso, filha, se ontem ao anoitecer, antes que nos sucedesse essa terrível desgraça em que ora nos encontramos, te vi com teus vestidos caseiros de todo dia, e agora, sem que tenhais tido tempo de te vestires ou hajas recebido alguma notícia alegre, quis e pude que mereceste traje de gala e adornos, te vejo composta com teus melhores vestidos que eu quis e pude dar-te quando nos era a sorte mais propícia? Responde-me logo, filha, porque isso me espanta e desnorteia mais que a própria desgraça em que me encontro. Tudo o que o mouro dizia à filha ia sendo traduzido para nós pelo renegado. Quanto a Zoraida, não lhe respondeu palavra. Porém, quando seu pai viu num canto da barca o cofrezinho onde ela costumava guardar as joias, e que ele sabia muito bem que deveria estar em Argel, pois não fora trazido ao jardim, ficou ainda mais confuso e perguntou-lhe como viera aquele cofre parar em nossas mãos, e que era o que nele se continha. Então o renegado, antecipando-se à resposta de Zoraida, lhe disse: não te canses, senhor, em perguntar tantas coisas à tua filha Zoraida, pois com uma só resposta minha ficarão satisfeitas todas as tuas perguntas. Assim, quero que saibas que ela é cristã e que foi ela a lima das nossas cadeias e o livramento do nosso cativeiro. É por seu próprio querer que ela vem conosco e, segundo penso, tão contente por se ver nessa situação como quem sai das trevas para a luz, da morte para a vida, da punição para a glória. É verdade o que ele diz, filha? Perguntou o mouro. Assim é, respondeu Zoraida. Então és de fato cristã? Replicou o velho, e puseste teu pai em poder dos teus inimigos? Quanto a ser cristã, eu sou, respondeu-lhe a filha, mas não quanto a ter te posto neste estado, porque nunca se estendeu o meu desejo a deixar-te, nem a te fazer mal, procurava apenas o meu próprio bem.
Mas qual o bem que ganhaste, filha? Isto, respondeu ela, pergunta a Lela Marien, que ela te saberá responder melhor do que eu. Apenas ouvi isto, um mouro, com incrível presteza, arrojou-se de cabeça ao mar, onde sem dúvida alguma morreria afogado, não fosse a ampla e embaraçosa roupa o ter mantido um pouco a superfície da água. Zoraida gritou que o salvássemos, e assim acudimos logo todos, segurando-o pela almofada, tiramo-lo da água e o alçamos meio afogado e sem sentidos. Foi tamanha a dor de Zoraida que começou a derramar sobre o pai terno e condoído pranto, como se já estivesse morto. Voltamo-lo de boca para baixo e ele regurgitou muita água, só tornou a si ao cabo de 2 horas, durante as quais, tendo-o mudado o vento, nos conveio voltar para a terra, contra a qual embicaríamos se não nos empenhássemos com força nos remos. Felizmente, quis a boa sorte que chegássemos a uma enseada, situada ao lado de um pequeno cabo ou promontório que os mouros chamam de Cava Rumia, o que significa em nossa língua cristã mar. É tradição entre eles que naquele lugar está enterrada La Cava, por causa de quem se perdeu a Espanha. Pois Cava, na sua língua, significa mulher má, e Rumia, cristã. Por isso, julgam eles de mau agouro fundear ali, somente o fazendo em caso de extrema necessidade. Para nós, todavia, não foi abrigo de mulher má, mas porto seguro para nosso remédio, já que estava um mar muito agitado. Pusemos sentinelas em terra e não largamos mãos dos remos. Comemos dos víveres trazidos pelo renegado e pedimos a Deus e a Nossa Senhora de todo o coração que nos ajudassem e favorecessem, concedendo-nos um final feliz a tão ditoso princípio. Atendendo ao pedido de Zoraida, deu-se ordem para que deixássemos em terra seu pai e todos os outros mouros que ali vinham atados, porque ela não tinha coragem de encará-los, nem suas frágeis entranhas podiam suportar a presença diante de seus olhos do pai amarrado e dos seus conterrâneos presos. Prometemos soltá-los na hora da partida, já que não havia perigo de os deixar naquele lugar despovoado. Não foram tão vãs as nossas orações que não as ouvisse o céu. Em nosso benefício, logo mudou o vento e se acalmou o mar, convidando-nos a prosseguir alegremente a começada viagem. Vendo isto, desatamos os mouros e os pusemos em terra um a um, do que muitos se admiraram. Mas ao chegar a hora de desembarcar o pai de Zoraida, que já voltava completamente a si, este nos disse: por que achais, cristãos, que essa fêmea ruim se compraz em que me liberteis? Pensais que é por ter piedade de mim? Não, por certo, mas só porque imagina o estorvo que lhe causaria a minha presença, quando quiser pôr em execução os meus maus desejos. Nem penseis que a moveu a mudar de religião a ideia de que a vossa se avantajava à nossa, mas tão somente o saber que, na vossa terra, a desonestidade é praticada mais livremente que na nossa. E, voltando-se para Zoraida, enquanto eu e outro cristão o mantínhamos preso por ambos os braços, para que não cometesse algum desatino, lhe disse: ó rapariga infame e mal aconselhada, para onde vais desatinada e cega, em poder desses cães? Nossos naturais inimigos? Maldita seja a hora em que te gerei, e malditos os regalos e deleites em que te criei. Como eu percebi que aquilo não iria acabar tão cedo, apressei-me a pô-la em terra, onde continuou a proferir em altos brados maldições e lamentos, rogando a Mafoma que instasse junto a Alá para que nos destruísse, confundisse e acabasse, e, quando, por havermos feito a vela, não mais podíamos escutá-lo, ainda enxergávamos seus gestos de arrancar as barbas, puxar os cabelos e arrastar-se pelo chão. Num dado momento, porém, alteou a voz de tal maneira que pudemos entender suas palavras. Volta, filha minha, volta à terra, que tudo te perdoo. Entrega a esses homens o dinheiro, que já é deles, e volta para consolar o teu triste pai, que nesta areia deserta deixará a vida, se o deixares para trás. Zoraida escutava tudo isso, tudo sentia e por tudo chorava, mas não soube dizer-lhe ou responder-lhe senão isto:
Praza a Alá, meu pai, que Lela Mariem, que foi a causa de ser eu cristã, te console na tua tristeza. Alá bem sabe que não pude fazer outra coisa senão o que fiz, e que estes cristãos nada devem à minha vontade. Pois, mesmo que não quisesse vir com eles e desejasse ficar em casa, me teria sido impossível, tal a pressa com que me ordenava a alma que praticasse esta ação, que a mim me parece tão boa quanto a ti, pai amado, te parece má. Quando disse isso, já não a ouvia o pai, nem ouvíamos nós a ele. Assim, enquanto eu me punha a consolar Zoraida, cuidamos todos de nossa viagem, agora facilitada pelo vento, e de tal maneira que ficamos certos de amanhecer no dia seguinte nas costas da Espanha. Mas, como poucas vezes ou nunca, vem o bem puro e simples, sem ser acompanhado ou seguido de algum mal que o turve ou sobressalte. Quis a sorte, ou quiçá quiseram as maldições lançadas pelo mouro à filha, e estas sempre se hão de temer, qualquer que seja o pai que as profira. Que, estando nós em alto mar e sendo passadas quase 3 horas após o anoitecer, seguindo com a vela estendida de alto a baixo, suspensos os remos, porque o vento próspero nos poupava o trabalho de usá-los, descobrimos bem perto de nós, à luz da lua que resplandecia e clareava tudo em volta, um baixel de velas redondas, que também velejava a todo o pano e cruzava à frente do nosso barco, levando o leme um pouco a barlavento, ia tão perto que nos foi preciso amainar para não batermos. Também os do baixel tiveram de fazer força no leme para nos dar passagem. De bordo nos perguntaram quem éramos, de onde vínhamos e para onde navegávamos. Porém, como nos dirigiam a palavra em francês, o renegado disse: ninguém responda, pois se trata, sem dúvida, de corsários franceses, que pilham até as roupas do corpo. Em vista da advertência, ninguém respondeu, e tendo passado um pouco adiante, já estando o baixel a sotavento, eis que, sem qualquer aviso, dispararam 2 peças de artilharia e, ao que nos pareceu, vinham ambos concorrentes, porque com uma nos cortaram o mastro ao meio, dando com ele e com a vela ao mar. Logo em seguida dispararam outra peça, e a bala acertou no meio da nossa barca, rachando-a de fora a fora sem causar outros danos. Quando vimos que íamos sossobrar, começamos a pedir socorro em altos brados, rogando aos do baixel que nos acolhessem a bordo, porque estávamos naufragando. Amainaram então as velas e, deitando ao mar um esquife, entraram neste uns 12 franceses bem armados, com seus arcabuzes e mechas acesas. E, assim se chegaram ao nosso. Vendo que éramos poucos e que a barca afundava, nos recolheram, dizendo que nos havia acontecido aquilo por termos sido descorteses com eles. Não lhes respondendo, o renegado tomou o cofre das riquezas de Zoraida e atirou-o ao mar, sem que nenhum de nós percebesse o que fazia. Por fim, passamo-nos todos para o baixel dos franceses que, depois de se terem informado de tudo o que quiseram saber de nós, como se fossem nossos inimigos figadais, nos despojaram de tudo o que tínhamos. A Zoraida privaram até dos carcaches que trazia nos pés, deixando-a desconsolada. Quanto a mim, meu maior desconsolo residia no temor que me assaltava de que, após tirarem suas riquíssimas e preciosíssimas joias, lhe roubassem a mais preciosa de todas, aquela a qual ela mais estimava. Felizmente, os desejos daquela gente não visavam senão ao dinheiro, e disso jamais se sente fartar a cobiça. Esta chegou a tal ponto que até as roupas dos cativos teriam roubado, se estas lhes pudessem ser de algum proveito. Sugeriram alguns deles que fôssemos todos atirados ao mar envoltos numa vela, porquanto tinham intenção de negociar em portos da Espanha, fingindo-se de bretões. E, se nos levassem vivos, acabariam por ser desmascarados e castigados pelo furto. Mas o capitão, que era o que havia despojado a minha querida Zoraida, disse que se contentasse com a presa que conseguira,
e que não mais queria tocar em nenhum porto da Espanha, mas apenas passar pelo Estreito de Gibraltar à noite, ou como fosse possível, prosseguindo até La Rochelle, de onde havia saído. Assim sendo, concordaram em ceder-nos o esquife do seu navio, além do necessário para a curta navegação que nos restava. Conforme o fizeram no dia seguinte, já à vista da terra de Espanha, com a qual de pronto se desvaneceram todas as nossas apreensões e misérias, como se nunca tivessem existido, tal prazer em alcançar a liberdade perdida. Cerca de meio-dia poderia ser quando nos puseram no barco, dando-nos 2 barris de água e alguns biscoitos. E o capitão, movido não sei por que misericórdia, ao embarcar a formosíssima Zoraida, lhe deu 40 escudos de ouro, e não consentiu que os seus soldados lhe tirassem estas mesmas roupas que ora veste. Entramos no barco e lhes agradecemos pelo bem que nos faziam, mostrando-nos mais gratos que queixosos. Eles se fizeram ao largo, seguindo rumo ao estreito, e nós, sem outro norte que não fosse a terra que se nos deparava, remamos com tanto afinco que, ao pôr do sol, já nos achávamos tão perto dela que, segundo nos pareceu, poderíamos desembarcar pouco depois do anoitecer. Todavia, como naquela noite não havia lua, estando o céu muito escuro e como desconhecíamos aquelas paragens, não nos pareceu seguro abicar para a terra, como o queriam alguns dos nossos, argumentando que seria melhor darmos na costa, mesmo que fosse em litoral escabroso e despovoado, porque assim ficaríamos livres do que justificado o temor de que andassem por ali baixéis de corsários de Tetuã, que anoitecem na barbearia e amanhecem nas costas da Espanha, onde fazem suas presas. Voltando depois para dormir em suas casas, dentre esses pareceres opostos, chegou-se por fim à resolução de nos aproximarmos pouco a pouco, desembarcando onde nos fosse possível e, quanto a quietude do mar assim o permitisse. Fez-se desse modo e, pouco antes da meia-noite, chegamos ao pé de uma alta e disformíssima montanha, não tão próxima do mar, que não desse espaço ao nosso cômodo desembarque. Embicamos na praia, descemos em terra, beijamos o solo e, com lágrimas de júbilo, demos todos graças a Deus, nosso Senhor, pelo incomparável benefício que nos concedera. Tiramos do barco as provisões trazidas, pusemos-las em terra e subimos grande trecho da montanha, ansiosos por nos certificarmos se ali seria terra de cristãos, pois ainda não tínhamos certeza disso. Achei que amanheceu mais tarde do que queríamos. Acabamos de subir toda a montanha para ver se descobria dali algum povoado ou algumas cabanas de pastores. Entretanto, por mais que estendêssemos a vista, não descobrimos nem povoado, nem gente, nem estradas, nem trilhas. Apesar de tudo, resolvemos seguir terra adentro, pois, na certa, acabaríamos achando alguém que nos pudesse prestar alguma informação. A mim, o que mais me fatigava era ver Zoraida caminhar descalça por aquelas asperezas e, mesmo a tendo levado nos ombros uma ou outra vez, mais a cansava o meu cansaço que a repousava o seu repouso. Desse modo, não consentiu mais que eu me desse a esse trabalho. Com muita paciência e mostras de alegria, ia deixando que eu a levasse pela mão. E, depois de andarmos pouco menos de 1/4 de légua, chegou aos nossos ouvidos o som de um cincerro, indício certo de que haveria gado por perto. Observando todos nós se apareceria alguém, vimos ao pé de um sobreiro um jovem pastor que, tranquila e despreocupadamente, lavrava um pau com uma faca. Gritamos-lhes, e ele, alçando a cabeça, se pôs ligeiramente de pé. E, pelo que depois ficamos sabendo, os primeiros que avistou foram Zoraida e o renegado. Vendo-os em hábitos de mouros, pensou que todos os da barbearia iriam cair-lhe em cima. Assim, com surpreendente rapidez, meteu-se pelo bosque adentro e começou a dar os maiores berros do mundo, dizendo: "Mouros, mouros em terra, mouros, mouros, as armas, as armas!" Sua gritaria deixou-nos a todos confusos, sem saber o que fazer. Não obstante, raciocinando que os berros do pastor haveriam de alvoroçar o povo e que a cavalaria da costa viria logo a ver
o que era, fizemos o renegado tirar as roupas de turco e vestir-se com um jaleco ou casaco de cativo, que um dos nossos logo lhe deu. Mesmo tendo ele próprio ficado em camisa, depois encomendando-nos a Deus e seguimos pelo mesmo caminho em que se fora o pastor, sempre à espera do momento em que a cavalaria da costa cairia sobre nós. E nosso pressentimento não nos enganou, porque ainda não se tinham passado 2 horas quando, já saídos do matagal para o descampado, avistamos uns 50 cavaleiros que, com grande ligeireza e correndo a rédeas largas, investiam em nossa direção. Assim que os vimos, estacamos imediatamente. Quanto a eles, ao chegarem mais perto, quando viram tantos pobres cristãos, em lugar dos mouros que buscavam, ficaram desconcertados, e um deles nos perguntou se éramos nós, porventura, que havíamos dado motivo ao apelo às armas feito pelo pastor. Sim, disse eu, e quando me preparava para contar-lhes o que nos sucedera, de onde vínhamos e quem éramos, um dos cristãos que vinha conosco reconheceu o cavaleiro que se dirigira a nós e lhe disse, sem me deixar prosseguir meu discurso: graças sejam dadas a Deus, senhores, que nos conduziu a tão bom lugar, porque, se não me engano, a terra que pisamos é a de Vélez Málaga, e se os anos do cativeiro não me roubaram a memória, vós, Senhor, que nos perguntais quem somos, sois Pedro de Bustamante, meu tio. Mal o cristão cativo terminou a frase, apeou-se num pulo cavaleiro e correu a abraçar o moço, dizendo-lhe: sobrinho de minha alma e de minha vida, já te reconheço. Quanto já te choramos por morto, eu e minha irmã, tua mãe, e todos os teus que ainda vivem. Deus foi servido de lhes conservar a vida, para que desfrutem agora o prazer de ver-te. Já sabíamos que estavas em Argel e, por todos os sinais e mostras das tuas roupas e de todos os teus companheiros, compreendo que conseguistes libertar-vos milagrosamente. Foi assim mesmo, respondeu o moço, e vamos ter tempo de contar-vos tudo. Logo que os cavaleiros entenderam que éramos cristãos cativos, se apearam dos seus cavalos e cada um nos ofereceu o seu, para conduzir-nos à cidade de Vélez Málaga, que dali distava léguas e meia. Informamo-lhes onde havíamos deixado o barco, e alguns deles voltaram para buscá-lo e levá-lo à cidade. Os outros nos fizeram sentar nas garupas dos seus cavalos, indo Zoraida com o tio do cristão. Acudiu o povo todo a receber-nos, pois um dos homens nos precedera para avisar sobre a nossa chegada. A gente daquela costa não se admirava de ver cativos livres nem mouros cativos, porque estava habituado a encontrar uns e outros, mas todos se admiraram da formosura de Zoraida, que havia chegado ao auge naquela ocasião, pois o cansaço da caminhada, bem como a alegria de se ver em terra de cristãos, sem o sobressalto de perder-se, lhe tinham feito vir ao rosto cores tais que, se não me iludia a afeição que lhe tenho, ousaria afirmar que não houver no mundo criatura mais formosa, ou, pelo menos, que eu tivesse visto. Fomos diretamente à igreja dar graças a Deus pela mercê recebida, e assim que Zoraida nela entrou, disse que ali havia rostos parecidos com o de Lela Mariém. Explicamo-lhes que eram imagens suas, e, o melhor que pôde, lhe deu o renegado a entender o que significavam, para que ela as adorasse como se verdadeiramente fosse cada uma delas a própria Lela Mariém que lhe havia falado. Ela, que é atilada e possui um raciocínio claro e rápido, logo entendeu o que lhe foi explicado acerca das imagens. Dali fomos levados e alojados em diversas casas do povoado. Porém, ao renegado, a Zoraida e a mim, nos levou o cristão que veio conosco para a casa dos seus pais, que eram medianamente providos dos bens da fortuna e nos receberam com tanto amor como ao próprio filho. Estivemos em Vélez 6 dias, ao cabo dos quais o renegado, informando-se quanto ao que lhe convinha fazer, foi à cidade de Granada para reintegrar-se, por meio da Santa Inquisição, ao Santíssimo Grêmio da Igreja. Os demais cristãos liderados seguiram cada qual para onde melhor lhe pareceu.
Eu e Zoraida ficamos sós, tendo apenas os escudos que a cortesia do francês lhe havia deixado. Com eles, comprei-lhe esta montaria, servindo-lhe eu, até agora, de pai e escudeiro, e não de esposo. Vamos com a intenção de verificar se meu pai ainda é vivo, ou se algum dos meus irmãos teve mais próspera aventura que a minha. Se bem que, por me haver feito o seu companheiro de Zoraida, me parece que nenhuma outra sorte me poderia vir mais a calhar, por melhor que fosse. É tamanha a paciência com que Zoraida suporta os incômodos que a pobreza arrasta atrás de si, assim como o desejo que demonstra de tornar-se cristã, que me causam admiração e me impelem a servi-la por todo o resto de minha vida. Muito embora o gosto que tenho de ser seu e de vê-la minha seja perturbado pelo receio de não saber se acharei na minha terra algum rincão onde a recolha. Além disso, ignoro se o tempo e a morte teriam ou não causado uma tal mudança na situação e nas vidas de meu pai e meus irmãos que eu apenas encontre conhecidos, se eles não mais estiverem neste mundo. Nada mais tenho a contar-vos da minha história, senhores. Se ela é agradável e peregrina, julguem-no os vossos bons entendimentos. De minha parte, tenho a dizer que vô-la quisera ter contado mais brevemente, embora o temor de enfadar-vos me tenha feito omitir mais de 4 circunstâncias importantes.